Meus amigos, Paulo Brax foi oficialmente apresentado, deu entrevista coletiva na manhã dessa quinta-feira na Vila Belmiro. Vou falar uma coisa, o cara fala bem. Ele é o Antônio Bandeiras da Vila Belmiro, né? O cara, cabelão, seu gelzão bem feito, seu blazer. É um cara que fala bem, respondeu algumas perguntas, outras. Obviamente, ele jogou a carta do estou no clube há 24 horas. Um ponto só que me preocupou, só que bastante fala minimamente interessante, né? Ele é o novo CEO do Santos. O que é um CEO? Tudo que for administrativamente falando possível de ser feito, ele pode fazer. Então, se ele achar que o médico do Santos não é bom, ele pode mudar. Se ele achar que o fisioterapeuta do Santos não é bom, ele pode mudar. Se ele achar que algum coordenador, tanto do feminino, quanto da base, quanto do profissional masculino, não for bom, ele pode mudar. Mas ele responderá para o Marcelo Teixeira e para o Conselho de Gestão. Esses são os dois únicos pilares acima de Paulo Brax na Vila Belmiro. Ele não é só um coordenador de futebol. Ele é muito mais que isso. Ele disse os motivos, o porquê que ele se consolidou para essa posição. Vou falar um pouco sobre a coletiva do Paulo Brax, então seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Labrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Eu canso de pedir a sua inscrição aqui, então se você puder inscrever-se no canal, vai me ajudar muito, rumo aos 15 mil inscritos. Deixe seu like e comente aqui no conteúdo, beleza? Hoje tem resenha na Peixão TV com Mad Show. Eu estaria nessa escala, mas eu tive um imprevisto, não poderei estar lá, mas Di Lopes, Chefe Benedetti e Mad Show terão uma resenha às 8 horas da noite lá na Peixão TV. Então dá um pulinho lá para você assistir o Madison, o foda, falando sobre o Santos Futebol Clube. Vamos lá. Paulo Brax chegou e eu vou falar para vocês, tá? Um ponto importante que a gente tem que trazer o Brax analisa o Santos, ele não disse isso, mas nas entrelinhas dá para perceber que ele olha o Santos hoje muito mais próximo do que era o América Mineiro em 2021, do que era o Inter e o Vasco. Deixou nas entrelinhas a questão de uma falta de profissionalização, de uma falta de processo, de controle e até mesmo de gestão. Isso ele deixou nas entrelinhas. Outras respostas tais como se ele acha que é muito pouco tempo de treino para os jogadores, apenas um período, ele falou que vai precisar de mais tempo para analisar. Outras perguntas sobre a comissão técnica, etc. Ele disse que está apenas 24 horas no clube e ele vai precisar de mais tempo. Em suma, no resumo, eu achei muito importante porque ele falou que vai ter relatório com as justificativas de qualquer contratação. Ele falou assim, eu quero que no futuro, quando fale por que a gestão do Brax trouxe tal jogador, tem um relatório falando pontos positivos, oportunidades, melhorias e quais eram os pontos negativos, porque nenhuma contratação é feita baseada só em ponto positivo, tem que ter noção dos pontos negativos. Falou da profissionalização do departamento de análise de mercado, que faz sentido na contratação daquele profissional que está vindo do Corinthians, né? Então, até foi uma boa pergunta do Eduardo Jardim, que era a pergunta que eu gostaria de fazer, e eu não pude estar presente hoje lá. Ele falou que o Galo disse que o processo era de nomes que chegam, ele disse outra coisa, ele falou que o processo tem que ser diferente. Não quis cutucar o Galo de uma maneira muito contundente, mas deu para mostrar que não é o processo que ele gosta. Então, assim, as perguntas foram muito relacionadas à questão de futuro e não tinha muita resposta muito sólida, né? Ele teve que dar muitas explicações. No momento que ele foi questionado sobre trabalhos passados, ele explicou que no América, o objetivo do América era subir e parar de descer, porque o América tinha uma história de muitas subidas e muitas descidas, e que o trabalho foi bem sucedido, e de fato o trabalho no América chegou até uma semifinal de Copa do Brasil, e chegou a subir para a Série A e não voltou. O trabalho do Inter, um outro tipo de trabalho, e as justificativas do trabalho do Vasco foram algumas, né? As tomadas de decisão eram com pessoas que estavam longe. Ele disse que aqui na Vila Belmiro ele liga pro conselho de gestão, liga pro Marcelo, eles atendem na hora, e ele falou que vai viver a cidade, ou seja, ele vai morar em Santos.
que essas conversas vão acontecer de uma forma mais rápida e efetiva, porque as pessoas estão próximas, que no Vasco os tomadores de decisão estavam longe, no caso da 777, isso às vezes perdia oportunidade de mercado, demorava e tudo mais. Enfatizou os pontos bons, né, do Vasco, né, que foi Vegete, que foi Payet, que foi Piton, que foi Medel, Léo Jardim, e falou mais um ou dois nomes lá. O único ponto de atenção para mim ele disse que os resultados dentro de campo não fazem parte da gestão de um executivo. Então, assim, ele quis dizer que o executivo não ganha jogo, o executivo, ele não faz o dentro de campo acontecer. E eu discordo veementemente. Talvez, se eu estivesse na coletiva, era um assunto que eu abordaria. Por quê? Se ele está dizendo que o resultado positivo do América foi chegar numa semifinal de Copa do Brasil, subir para a Série A e não mais cair, ele não pode usar isso como lado positivo de ser executivo, e quando questionado do lado negativo, ele falar que ele não faz parte. Então, ou tu faz parte na vitória e no fracasso, ou tu não faz parte em nenhum dos dois. Então, isso foi um ponto de atenção para mim. Eu acho que sim. Eu acho que o elenco que você monta é fruto do que acontece dentro de campo. A não ser, ele também deixou isso na entrelinha, que nem todas as decisões partem dele. Então, por exemplo, ele pode montar, com base em estatísticas, em relatórios e informações, o melhor time naquele momento, mas o presidente pode falar que não quer trocar o técnico. Se ele não tem essa autonomia, pode ser que o time que ele montou não tenha a ver com o perfil do técnico. É isso? Às vezes eu gostaria de aprofundar mais. Às vezes eu acho que a entrevista exclusiva, no qual você tem um pouco mais de tempo para abordar isso, é legal. Eu até gostaria de um dia, quem sabe, ter essa exclusiva com o Paulo Brax. Eu vou até tentar. Quem sabe eu consigo. Porque eu acho que esse é um ponto interessante. Se o América Mineiro chegou na semifinal da Copa do Brasil, então foi porque você montou o time? E se o Vasco não chegou numa vaga na Libertadores, é porque você não ganha dentro de campo? Isso é um pouco confuso. O outro lado que eu gostei, no contraponto, foi o como ele falou com o brilho dos olhos na base. Ele falou com muitas... Eu até peguei aqui um trechozinho. Deixa eu até pegar aqui, né? Ele falou de estatísticas, inteligência de análise, inteligência de mercado. Então, assim, por esse lado, foi um lado que eu gostei, tá? Eu acho ele coerente em algumas falas. Ele é muito centrado. Então, até anotei aqui alguns pontos, né? Agora a gente tem que acompanhar se o que ele falou, ele vai executar. Ele disse verbalmente pro Felipe Cardoso que alguns pontos ele voltará a falar conosco em breve. Espero que isso aconteça. Deixa eu pegar outra coisa aqui. É isso, assim, basicamente é isso. Acho que ele falou muito de inteligência de mercado, de análise de mercado, da importância da base, Assim, gente, eu acho que tem que ter, pelo menos a gente tem que ter esperança sobre esse profissional. Esperança. É um cara que ele disse muito da parte jurídica, que ele é capacitado, ele disse de outras coisas. Eu já falei aqui, eu sei que a gente tá muito machucado e muito desconfiado com tudo que acontece na Vila Belmiro recentemente. Mas o Brax é um cara de mercado. Executivos de mercado que vêm nomes à cabeça rapidamente, pra mim é Alexandre Matos, Rodrigo Caetano e o CEO do Fortaleza. Ponto. Marcelo Paz, né? Tirando esses caras, não tem muito. Então, eu quero acompanhar de perto, quero cobrar, quero elogiar e espero que dê certo. Ele falou muito, muito claramente. Vou acertar em tudo? Não. Mas o importante é identificar o erro. E assim, gente, eu trabalho no mercado executivo há 16 anos, no mundo corporativo, melhor dizendo. Isso realmente é uma dos principais pontos positivos. Errar, todo mundo vai errar. Mas se tu descobriu por que tu errou e não cometeu o erro, tá tudo certo. O que não pode é contratar Carabarral e depois contratar o Patrick. Porque aí você tá cometendo dois erros iguais. E eu espero que isso não aconteça na Vila Belmiro. Boa sorte ao Paulo Brax. Estaremos aqui no Alambrado Santista de perto, cobrando, elogiando se necessário. Junto com vocês, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem sempre no Alambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.